Salve, salve família, salve, salve. Tava procurando um lugarzinho aqui pra botar o celular, mas acho que eu vou ter que carregar ele na mão mesmo, enquanto a gente conversa aqui. Hoje eu vim pra outro lugar. Eu pensei, vou pra determinado ambiente, mas chegando no lugar que eu visualizei, eu olhei para um determinado caminho assim, eu achei interessante, eu segui aquele outro caminho. O que também diz muito do que a gente está fazendo aqui, né? Cara, sobre o negócio desse trabalho, e eu compreendo que possam existir dias em que eu não vou conseguir gravar, compreendo, acolho essa questão. Mas fazer o possível, né? Talvez não, se eu não conseguir vir para o lugar de natureza, talvez eu consiga gravar de dentro do carro. Apesar que esse contato aqui e falar disso, do que eu tenho falado nesse lugar, nesses lugares de natureza assim, para mim parece muito mais condizente, harmonioso, mas também entendo a questão de que o ambiente não é tão importante do que o que está sendo falado, né? Então, eu penso que a questão da continuidade e frequência disso que estamos fazendo aqui, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu sigo quando é relacionado a ir ao terreiro, a frequentar Ai, pisei na formiga aqui, mas não, ela tá tentando me morder, pera aí, gente. Pisei em cima dela, coitada. Aí ela agarrou no meu dedo assim e falou, eu tô aqui. Mas soltou sem morder. Não machucou, não. Quando eu falo de ir pro terreiro, a gente tem uma filosofia no lugar onde eu frequento que fala assim: no dia que você menos quer gravar, é o dia, no dia que você menos quer ir pro terreiro, pra reunião, é o dia que você mais tem que ir pro terreiro, pra reunião, tá ligado? Então eu vou seguir essa mesma filosofia para esses vídeos. No dia em que eu menos quiser gravar esses vídeos e fazer esse trabalho, a continuidade desse trabalho, é o dia que eu mais tenho que gravar, é o dia que eu mais tenho que fazer aquilo mesmo, tá ligado? Mesmo que no entendimento da minha mente, eu sinta peso na ação, tá ligado? A mente se sinta pesada, sobrecarregada e tal. Mas eu vou me manter na confiança interna do fazer os vídeos e também aceitar se existir dias em que eu não vou conseguir fazer as publicações. Manter a questão da leveza, da tranquilidade, mas manter também uma estabilidade da coisa acontecendo bonita, né? Cara, hoje quando eu liguei esse celular eu já sabia o que eu ia falar. No sentido de isso despertou um silêncio interno e compartilhar esse. Eu acabei de almoçar, tô andando aqui, não fiz digestão direito ainda, mas não tem problema não. No sentido de compartilhar os pensamentos que levam ao silêncio, que talvez alguém que vai escutar isso vai absorver e o momento daquela pessoa pode se tornar mais gostoso de se viver. Então eu acho interessante isso e é por isso que a gente está fazendo esses vídeos.
A gente comete erros e acertos dentro da mesma atitude. Em que sentido, Yuri? Lógico que existem erros que são extremamente pesados. Existem erros que acontecem por causa de outros erros. Assim como existem acertos que são de extrema importância e que também acontecem talvez por causa de outros acertos. Mas também existe aquela coisa do a gente poder corrigir e fazer certo depois de ter errado tanto. E o que acontece? Essa questão do cometemos erros e acertos dentro da mesma frase, cometemos erros e acertos dentro da mesma atitude. Vamos dar exemplos. Uma mãe, um pai que tira a vida do abusador, do filho, da filha. Erros e acertos, possibilitando que aquela criança possa viver livre daquele sofrimento, né? Erros e acertos. Erros e acertos. Você colocou tanto dinheiro, você investiu tanto dinheiro num ativo da Bolsa de Valores e aquele ativo, seguindo o conselho ou seguindo às vezes um conselho correto, às vezes um conselho errado, mas às vezes também na esperança de multiplicar aquele dinheiro em 2 dias. Erros e acertos. Você colocou tanto dinheiro na bolsa e a bolsa regrediu e você perdeu aquele dinheiro. Erros e acertos. Você toma determinada atitude que você entende como acerto, mas outra pessoa entende como erro. Acertos e erros. E não falando numa questão de somente de perspectiva, falando também numa questão de, tá ligado? Às vezes quando você erra no presente, ou às vezes quando você acerta no presente, ou no passado, e isso é uma coisa que diz também daquele sentimento da gratidão e do se livrar da culpa que a gente já falou aqui também. Erros e acertos. Às vezes eu vou cometer um erro grande agora, mas talvez na próxima vez que aquele erro for se repetir, se eu não conseguir aprender e acertar de verdade, na próxima vez que aquele erro se repetir, talvez ele seja um erro mais leve, menos doloroso. Ou então, se eu tenho uma atitude agora que ela é um erro, no futuro, aquela experiência pode se tornar um acerto muito grande, desde que a gente aprenda com o erro e com o acerto. E essa coisa do cometemos erros e acertos dentro das mesmas frases, dentro das mesmas atitudes, no mesmo momento, no exato segundo que você está fazendo um grande acerto, também você pode estar cometendo um grande erro nesse sentido. Fala de um negócio que a gente realmente, a nossa mente não consegue calcular e julgar exatamente o quanto estamos acertando e o quanto estamos errando. E por isso diz de se livrar da culpa. E isso também lembra a mente, né? A vaidade, ao ego, a matéria,
a essa parte limitada de nós, que a gente não tem o controle das situações. A gente pode agir na intenção de acertar, mas a gente também pode estar tendo um erro muito maior dentro da mesma atitude, dentro da mesma frase, que a gente não consegue medir, tá ligado? Então isso aqui, e por isso esse pensamento deu uma silenciada nessa estrutura da minha mente, na estrutura do pensador e do pensamento. E por isso a necessidade de compartilhar isso, porque entender isso de verdade, compreender isso de verdade, pode jogar aquela pessoa, aquela mente num estado de mais silencioso, num estado de carregar menos culpa, num estado de viver leve, de viver pleno na confiança e na certeza que essa experiência da carne aqui foi feita pra gente poder aprender. E né, voltando nas atitudes, nos acertos e erros dentro da mesma atitude, se a gente está aqui para aprender, então errar também faz parte do aprendizado. Assim como acertar. E no fim das contas, só quem pode julgar os nossos acertos e erros e outras pessoas também, outros espíritos que ele deu a extrema capacidade de avaliar isso. Espíritos que conseguem medir e ver o caminho, ver o futuro, o passado, o presente, o futuro. O que aquela atitude do passado está refletindo no agora. O que essa atitude de agora vai refletir no futuro. Esse medir nesse sentido. Você vai tá tomando determinada atitude aqui, mas daqui uma semana aquela atitude vai estar batendo na sua mente de outra forma, batendo na sua consciência, vamos falar assim, de outra forma. Entende? Você cometeu um erro, mas ao mesmo tempo que você cometeu o erro, você também está cometendo um acerto. No sentido de que muitas vezes a gente não consegue medir. Você às vezes está pressionando uma pessoa no trabalho, talvez inconsciente, está exigindo que a pessoa seja perfeita, está exigindo que a pessoa evolua, às vezes as pessoas cobram uma perfeição de você, ou estão te pressionando, ou estão te cobrando que evolua. Entende que ao mesmo tempo que, de acordo com o estado mental e de entendimento também dessas pessoas que estão recebendo essa cobrança, a própria cobrança, que seria um erro, se torna um acerto quando a pessoa consegue atingir, consegue evoluir, consegue mudar também, entende? Então é extremamente complexo para a mente compreender isso, porque isso é o abrir mão do controle. E uma coisa que a mente não gosta é de abrir mão do controle. Uma coisa que o ego e a vaidade gostam é de não abrir a mão do controle, do querer o que pode agradar mais, entende? Só que, por exemplo, algumas coisas vão te agradar muito agora. Algumas coisas te agradariam muito acontecendo hoje. Só que se você muitas vezes não está preparado para receber aquilo, e aquela coisa acontece, a dor que pode causar pode ser infinitamente maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, infinitamente vezes maior, do que a dor de não estar acontecendo aquela coisa do jeito que você queria, no momento que você queria, entendeu?
Cometemos acertos e erros dentro das mesmas atitudes. E é disso que eu tô falando, sabe? Cometemos erros e acertos dentro das mesmas frases, dentro das mesmas atitudes, ao mesmo segundo. Eu vim andando aqui. Acho que eu nem olhei pro celular direito, nem olhei direito pra vocês, né, gente? Desculpa. Tô brincando, né? Tô chegando no carro já. Deu uma bela caminhada. Eu gostei desse vídeo, gostei de verdade. E agradeço. Curte, compartilhe se você quiser, se sentir que isso vai ser bom para a continuidade do projeto, para você, para quem vai receber. Entende? Vamos tentar manter esse negócio. Não curte também como obrigação, não. Eu não quero permitir que a minha mente aceite que as pessoas têm obrigação de entender o que está acontecendo aqui. Porque de fato não tem. Então, salve, salve família! Salve, salve! Não vou gritar não, porque tem um monte de gente ali, eles vão achar que eu sou doidão. Eu não tô doido, né, gente? Isso aqui é ser quem eu sou. Então, salve, salve família! Agradeço, valeu!